uma participação, claro, que é a honra aqui de Pedro Luiz estar junto comigo, com uma entrevista também muito interessante dentro aqui do Giro do Meio-Dia, não é isso, Pedro? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Dino. Prazer estar de volta aqui, de uma forma especial, né, porque nós estamos recebendo aqui, deste dia 11 de fevereiro, deste momento, o Dr. Oswaldo Cruz, né? O Dr. Oswaldo Cruz. Hoje, o Dr. Oswaldo Cruz está na cidade de Taubaté para marcar a data, porque fazem 104 anos hoje que você, Dr. Oswaldo Cruz, nos deixou, mas manteve a sua importância, o seu histórico para a saúde brasileira. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Pedro, os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar com vocês aqui, 104 anos depois da minha partida. E hoje, trazendo a luz da nossa história, vim passear aqui pela cidade e me deparei com um momento assim muito interessante. Apesar de toda a modernidade, chego no momento que tem uma campanha de vacinação intensa. E me lembrou muito lá os idos de 1900, de 1903, 1907, onde eu travei verdadeiras batalhas para a implementação da vacinação em massa no Brasil. E o curioso para mim nesse momento foi ver que tinha pessoas também nos dias de hoje, mais de 120 anos depois, negando a ciência, com medo de tomar vacina. Resistindo, exatamente. Mas o outro motivo de alegria foi ver filas de carros com idosos, com as pessoas acreditando na ciência e vindo se imunizar. Eu conversei com pessoas, agradeci a ida delas até a vacinação, a essa entrega e o exemplo, né, para os mais novos, e falei, olha, dessa importância, e que não acabou, né? Ainda que com a vacinação, os demais cuidados, né, com a higienização, máscaras e um certo distanciamento ainda continuam, né? E reconhecido pela população da cidade de Taubaté como uma pessoa tão importante que o senhor foi e continua sendo para a história da saúde brasileira. Você já teve a oportunidade de passar na sua terra, doutor? A querida São Luís do Paraitinga? Eu cheguei hoje. Não deu tempo de tomar um café com leite e comer um pão com queijo. Não, ainda não. E eu elegi Taubaté porque também é um berço histórico, grandes personalidades e um povo muito acolhedor. Mas eu vou fazer em breve sim uma visita a São Luís. Sua casa está lá ainda. A casa está lá, o meu solar na beira da estrada. Exatamente. Doutor, o senhor falava sobre a importância da vacina e sobre o seu trabalho e as suas dificuldades no início do século passado para desenvolver a vacina aqui no Brasil. O senhor conseguiu e teve reconhecimento, inclusive internacional, né? Ficou conhecido no mundo como um homem que batalhou e trouxe uma verdadeira salvação para uma nação através da vacina, né? Por que da resistência até hoje da vacina, na sua opinião? Eu acredito que são muitos interesses, né? Desde aquele tempo e como hoje, mais interesses políticos, interesses de classes, né? Para essa repulsa, né, dessa população, essa não aceitação. Naquele tempo, nos idos de 1900, era um tanto mais compreensível, até por conta do desenvolvimento mesmo da ciência e das tecnologias na época. Porém, naquele tempo ainda tinha questões políticas envolvidas, porque naquela época eu estava no Rio de Janeiro, porque eu vivi em São Luís até os 5 anos de idade. Depois fomos para o Rio de Janeiro e eu adotei a medicina, gostei, meu pai era médico também. Aos 16 anos de idade, eu entrei na faculdade de medicina, naquele tempo tinha toda uma preparação para isso, estudos, e aos 20 anos eu estava formado. Mas eu optei não pela medicina convencional, a medicina clínica geral. Eu optei pela coisa de microbiologia, achei isso muito interessante. Doenças transmitidas através de água,
no ar, picadas de insetos, doenças endêmicas, né? E o que aconteceu? Naquela época, o Brasil tinha um problema já no exterior, porque os nossos portos, no Rio de Janeiro, por exemplo, era muito degradado, muita sujeira, né? Muita gente vivendo em más condições. Então, questões de febre tifoide, febre amarela, os nossos navios ou navios estrangeiros que aportavam no Brasil, quando iam para outros portos de outras nações, já naquele tempo eram obrigados a passar por uma quarentena, porque sabiam que tinham passado pelo Brasil. Então, na mesma ocasião, resolveram fazer uma limpeza, mudar a cara do Rio de Janeiro. Foi quando eles, como chama mesmo, essa reunião de barracos e casas que tinham lá, morando muita gente junto. Cortiços, olha, o tempo faz isso comigo. Muitos cortiços foram demolidos, né? Aquela avenida de Botafogo, a Beira-Mar, foram construídos, que virou a Avenida Rio Branco. Eles estavam querendo tirar a população pobre e levando para o Morro da Saúde. Foram quando começaram as primeiras favelas. Então era compreensível o povo falar: pô, já estão tirando a gente desse lugar e ainda estão querendo aplicar essa vacina. Será que eles não estão querendo eliminar essa população que faz tão mal? Então era mais compreensível. Hoje não, diante de tamanhas informações, a quantidade de informações e tecnologia que a gente tem, acontece coisas daquele mesmo período, que eram as informações falsas. Naquele tempo eram plantadas fofocas, gente falando mentira, e hoje acontece a mesma coisa com a tecnologia, com a capacidade de se propagar muito mais rapidamente as informações falsas. Meus amigos, eu quero agradecer aqui ao ator Eduardo Lourenço, que visita os nossos estúdios, caracterizado de Oswaldo Cruz, prestando à cidade de Taubaté uma homenagem aos 104 anos da morte do médico Oswaldo Cruz. Parabéns, viu, Eduardo? Muito obrigado pela sua presença. Perfeito, né, como Oswaldo Cruz, né, nas fotos que a gente conhece. Perfeito, né? Trouxe a imagem mesmo do grande cientista, né? Eu tenho certeza que o seu trabalho lá na Avenida do Povo agora de manhã foi muito boa junto à população. Quero cumprimentá-lo. Você é de Santo André, está em Taubaté há 40 anos. Exato. É ator? Ator. Gosta da profissão. Isso. Como é que surgiu a oportunidade de ser Oswaldo Cruz? Essa é uma história muito interessante. Eu sou arte educador, né? Trabalho com educação em escolas, faço teatro em empresas, né? Arte educação corporativa, sou contador de histórias e ator. Mas a minha formação acadêmica é engenharia. Eu era engenheiro civil e vim trabalhando até o começo dos anos 2000, quando eu já tinha banda, né? Anos 80 toquei com bandas, então já tinha aquela questão artística. E eu costumo dizer que eu entrei para o teatro pela uma outra porta. Eu não entrei pela porta do ser ou não ser, eu entrei pela porta de educação. A porta que pode agregar valores. Eu não tenho nada contra o entretenimento pelo entretenimento, a graça pela graça. Mas eu acho que dá para divertir o povo, crianças, e levar informação verdadeira, informações que vão agregar valor para essas pessoas, né? Na formação de plateias e como indivíduo mesmo. E quanto ao Oswaldo Cruz, foi uma coisa assim, bem interessante. Eu tenho vários personagens. Numa outra oportunidade eu vou vir aqui com o Dom Pedro. Eu tenho uma brincadeira que é o Conversa com Dom Pedro. Eu fiz aquela brincadeira com esse parceiro da comunicação de vocês, né, o Bial lá. Eu fiz o Conversa com Dom Pedro, onde o Dom Pedro, eu consegui tirar o Dom Pedro do 7 de setembro só. O Dom Pedro consegue conversar sobre vários assuntos e situar o Brasil naquele momento histórico. Não tem só aquela tela bonita do Pedro Américo com os dragões da independência. Eu falo uma série de coisas que hoje, diante dessa quantidade de informações que eu falei, não dá pra gente ficar contando mentira mais pro povo. Você tem que falar as verdades. Põe um pouco de poesia, mas coloca
a verdade junto disso. Então são vários personagens. E o Oswaldo Cruz, por conta dessa pandemia, faz um ano agora, nessa temporada aqui em fevereiro, que minhas atividades pararam, tanto com escolas, quanto na arte em público, seja lá o que for, nos SESCs que eu fazia, ou mesmo em empresas. Não consegui fazer nada. E aí eu comecei a fazer algumas coisas online, levei o Conversa por um Dom Pedro online e consegui fazer algumas escolas. Alguns professores que me conheciam, Edu, você veio salvar a gente, porque os alunos não aguentavam mais ficar olhando lá. E de repente um personagem histórico que invadia a tela deles e ter uma conversa bem divertida sobre assuntos da história foi bem interessante. O Dom Pedro salvou um pouco. E eu continuei pensando, qual personagem eu posso invadir essas aulas, buscar interagir com essa criançada? E eu estava pensando num cientista, a coincidência. Eu estava pensando no Seu Einstein, já tinha dado até o nome. Seu Einstein é um cara legal para falar sobre cientista, sobre ciências, física, química e afins, né? E aí, há 2 semanas agora atrás, eu ainda nessa tentativa, uma amiga minha, Cláudia, querida, guerreira da TV Cidade, estava fazendo uma matéria em São Luís com o pessoal fazendo marchinhas sobre a vacinação e foram filmar em frente à casa do Oswaldo Cruz. Quando a Cláudia voltou e estava lá no estúdio, na ilha de edição, buscando imagens na internet do Oswaldo Cruz, ela se depara com algumas imagens e tem, graças a Deus, ele iluminou a Cláudia e falou assim, é o Edu, eu tenho que falar para ele. Na mesma noite ela me passou a mensagem e eu vi aquilo, já pesquisei e falei, achei. E vi uma possibilidade. No dia seguinte eu saí, Pedro, cortei o cabelo, eu tava com outro visual, pena que eu já tinha raspado minha barba, bigode e tudo. Agora eu tô cultivando aqui, você dá pra ver. Os ouvintes depois vão ver, né, na internet, vai publicar, né? Inclusive o trabalho da Cláudia, Claudinha da TV Cidade, está aqui, está documentando, né? Certamente vai passar também na TV Cidade e também no Facebook, né, Claudinha? Vou colocar no Facebook. E aí foi muito interessante. Eu comecei a pesquisa, já me apaixonei e comecei a ver as coincidências da época dele com o nosso momento atual, em tudo, né? E uma pessoa que conseguiu erradicar, imagina assim, a meca da febre amarela, que sempre foi o lado do Amapá, Amazonas, né? Para viajar para lá, cuidado, tudo. Pô, ele conseguiu erradicar a febre amarela dessas regiões e do Rio de Janeiro, que vivia esse caos. Então ele foi reconhecido internacionalmente no 14º Salão Internacional em Berlim, ganhou medalha de ouro pelo reconhecimento de erradicar doenças como febre amarela e outras doenças endêmicas do Brasil. Então ele é incrível e ele é um dos cientistas mais lembrados, né? É lógico que ele é contemporâneo de grandes nomes, né? Que não tem esse peso histórico, que o Brasil devia ter esse reconhecimento, como Vital Brasil, Emílio Ribas, Adolfo Lutz, são grandes cientistas contemporâneos deles. Então o Brasil teve um time grande de cientistas. Então não tem porquê acabar com o incentivo à pesquisa no Brasil, à ciência. Grandes nomes do Brasil da atualidade estão tudo para o exterior, por não ter esse apoio local. Apenas os guerreiros que ficam aqui, né, como no Instituto Butantan, ou a Fiocruz, né, que dá nome, né, que foi uma homenagem ao Oswaldo Cruz. Então é um personagem assim incrível e que eu vi as várias semelhanças com o momento atual. E culminou, continuou na pesquisa com a data de hoje, o dia 11. Eu falei, não, tem que ser dia 11, eu vou dar luz a esse personagem, trazer de novo, né, numa data em que se é lembrado pela morte de Oswaldo Cruz. Eu falei, é o dia que ele vai renascer à luz da história e da ciência aqui. Então na Avenida do Povo aconteceu uma coisa assim muito interessante. Eu estava de máscara e como eu fiquei distante do povo, para eles poderem me reconhecer por conta da característica, né, o tipo físico dele, os cabelos brancos, o bigode preto, isso se deve até a uma curiosidade que as pessoas não sabem por que dessa aparência. Ele tinha problemas renais, naquele tempo ele sofreu de nefrite e acontece isso
vai perdendo a cor no cabelo, né? O pai dele teve isso, morreu com 47 anos e 25 anos depois ele também teve o mesmo problema e morreu aos 44 anos, né? Eu já sou um pouquinho mais velho que o Oswaldo Cruz. Né? Jovem demais, né? Muito jovem. Época era... Né? Mas ainda, né, para aquela época, por conta dos problemas, ele salvou praticamente uma nação, mas os cuidados que ele precisava ainda não tinha toda essa evolução, né? E ele sofreu com isso. E aí, essa data, eu falei, meu Deus, até a data tá conjuminando aqui. Eu falei, é o dia que eu trago o Oswaldo Cruz à cena de novo. Pra gente é um prazer receber você aqui na emissora, tá bom? Onde nós podemos bater esse papo, levar para o ouvinte um pouco de conhecimento. Parabéns pelo trabalho, tá bom? E a nossa homenagem ao estupendo Oswaldo Cruz. Pra gente de uma forma especial, porque aqui da região, aqui pertinho da gente, nasceu aqui pertinho da gente, em São Luís do Paraitinga, né? Então pra gente é um prazer imenso. Muito obrigado, grande abraço. Parabéns pelo trabalho, viu, Eduardo? Parabéns, sensacional, posso dizer aqui. E muito obrigado a Cláudia pelo presente, né? Parceira aqui da Rádio Cacique, né? Ela nos dá sempre bons presentes culturais como esse. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos e fica aqui o meu recado, na voz de Oswaldo Cruz. Se cuidem, a vacinação chegou. Leve os idosos agora para tomar a primeira dose, depois a segunda dose. E vai chegar a vacinação, vai ser paulatino, né? As doses, vai diminuindo as idades, cada um vai encaixando a sua categoria. Mas deixando claro que os cuidados com higienização, uso de máscaras e um certo distanciamento não muda, gente. É com isso que a gente vai conseguir passar por esse vírus. Mesmo tomando a vacina. Muita gente acha que tomando vacina. Não. Tomou a vacina, mas continue com os cuidados. Continue com isso, mais que nunca, porque senão vai ser triste você morrer na praia, né? É verdade. Aquela coisa. É. Então, é muito importante a gente continuar. Então, eu só tenho a agradecer você, Pedro, O Dino, nosso querido Dino Machado. Dino Machado. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Eduardo Lourenço, ator aqui de Taubaté, dando vida a Oswaldo Cruz, desse aniversário de morte do grande cientista brasileiro e luizense, né? Nasceu aqui em São Luís do Paraitinga. Dino, muito obrigado, grande abraço. Que isso, Pedro. Valeu pela entrevista, com a presença do Oswaldo Cruz, também dando destaque aí para a vacinação, né, do Covid-19 aqui na cidade de Taubaté, nesta quinta-feira. Giro do Meio-Dia vai para um rápido intervalo e voltamos já.